Fala Fera, vamos falar sobre o olho humano e as anomalias da visão. Bom pessoal, o olho humano é um sistema muito complexo, é um sistema óptico muito complexo, constituído por vários meios transparentes que são atravessados pela luz. Aqui eu vou citar apenas alguns, tá? Primeiro nós temos aqui a córnea, que é essa região aqui, é uma calota esférica frontal que protege esse meio aquoso aqui e é a primeira a receber a intensidade luminosa. Depois nós temos aqui a íris, que é a parte colorida do nosso olho. Nós temos a nossa pupila, que é o orifício na íris, que varia o seu diâmetro controlando a quantidade de luz que penetra no olho. Nós temos os músculos ciliares, né, que modificam a forma do cristalino de modo a alterar a sua distância focal para que a imagem dos objetos em posições diversas sejam formadas sobre a retina. Esse esforço muscular que altera a distância focal é denominado de esforço de acomodação, tá bom? Nós temos aqui, como eu falei, o cristalino, né, que é a nossa lente, cuja função é formar imagens sobre a retina, que eu vou falar daqui a pouco. Então, o cristalino é a lente do nosso olho, tá bom? Dentro do olho, a luz atravessa todo o corpo vítreo e atinge, como eu falei, a nossa retina, que é a parte posterior interna do globo ocular, essa parte de trás aqui, onde existem as extremidades do nervo óptico, que é sensível à luz. Esse nervo óptico, tá, é o nervo responsável pela transmissão de impulsos provenientes da retina para o nosso cérebro, que provoca a sensação luminosa e o efeito da visão. Lembrando que os objetos, tá, a luz quando entra, ela fornece imagens que são invertidas e o nervo óptico leva isso para o cérebro, que conserta isso para a gente, tá bom? De forma muito simplificada, nós na física vamos tratar o olho dessa forma, tá? Como uma câmara escura, onde a parte do fundo é a parte da retina. Nós temos aqui o cristalino, que é a nossa lente, tá bom? Então esse é o formato simplificado do nosso olho. Bom, dois pontos importantes do nosso olho é o ponto remoto, que é o ponto mais afastado, ó, capaz de ser visto nitidamente pelo nosso olho. Nesse momento, né, nesse ponto, quando estamos observando pontos muito afastados, os nossos músculos ciliares ficam no seu relaxamento máximo, tá certo? E aí nós temos a máxima distância focal também a partir dos nossos músculos ciliares. Existe também um ponto próximo. Esse ponto próximo é o ponto mais perto capaz de ser visto nitidamente, tá? É também chamada de distância mínima de visão distinta, tá? Nesse momento os músculos ciliares eles ficam mais contraídos, tá? E nós temos a mínima distância focal possível. Uma pessoa de visão normal pode enxergar objetos situados desde uma distância média convencional de 25 centímetros. Beleza? Bom pessoal, conhecendo um pouco do nosso olho, nós temos amplitude de acomodação, representado por essa letra Azinha e dada por essa diferença, um sobre o ponto próximo, um sobre o ponto remoto, tá? Essa amplitude de acomodação é a variação da vergência do cristalino entre esses dois pontos. Então a vergência aqui, ó, quando tem o ponto próximo e quando tem o ponto remoto, tá joia? Isso é chamado de amplitude de acomodação. Bom, vamos fazer um probleminha com essa amplitude aí. Um olho normal, emétrope, como se chama o olho sem nenhum problema, né, sem nenhuma anomalia, pode ver nitidamente objetos situados desde o infinito, que é o ponto remoto, até 25 centímetros, que é o ponto próximo. De quanto varia a vergência do cristalino quando o objeto se movimenta de uma posição para outra? Essa variação, né, desde o infinito até os 25 centímetros, que é o ponto próximo, essa variação da vergência que ele quer aqui é o que a gente chamou de amplitude de acomodação. Então vamos variar essa vergência. Então 1 sobre o ponto próximo, que é 25, e o ponto remoto ele diz que era o infinito. Ora pessoal, quando eu divido uma coisa por uma coisa tão grande quanto o infinito, isso vai dar zero. É só você fazer um exercício, ó. 1 dividido por 1 é 1.
1 dividido por 10 é 0,1. 1 dividido por 100, 0,01. Ou seja, como quando você vai aumentando o denominador, você vai tendendo, né? Você vai se aproximando do zero. Então eu vou considerar que com esse denominador no infinito, essa razão é uma coisa muito, muito próxima de zero. Então, na verdade, a amplitude de acomodação vai ser 1 sobre 0,25, que é 4. Ou seja, a variação, tá certo? A variação da divergência é 4 dioptrias. Lembrando que eu coloquei 0,25 porque eu transformei 25 centímetros para metro, visto que para a divergência ser dada em dioptrias, as distâncias têm que ser dadas em metros, tá bom? Bom, vamos falar da primeira anomalia que eu trago para vocês, é a divisão míope, é a miopia. Quando um olho míope, isso acontece, né, quando o olho não realiza um esforço de acomodação, o foco do nosso cristalino não está na retina, mas sim antes dela. Observa aqui, ó, tanto nessa imagem real, ó, imaginando que isso aqui é o olho, o foco estaria formando, né, a imagem estaria sendo formada um pouco antes da nossa retina, tá joia? Essa anomalia ocorre em virtude de um alongamento do nosso olho na direção do eixo óptico. Então é como se o olho tivesse um pouco mais, né, alongado, e aí a retina fica um pouco mais distante do foco, e aí o míope não enxergaria bem de longe, né, que são esses objetos no infinito. A correção da miopia é realizada com lentes convergentes. Nota aqui nesse experimento, né, que ele coloca uma lente convergente aqui na frente do uma lente corretora, né, e aí ele faz com que essa lente ajude o nosso cristalino a formar a imagem lá na retina onde ela está. Então aqui está um esqueminha para vocês, um olho míope, né, o objeto sendo formado antes da retina, e aí você tem uma visão embaçada de longe, mas você consegue ver bem de perto, tá joia? E aí a correção, para que você possa ver a imagem do jeito que ela realmente é, tanto distante quanto próxima, é colocar uma lente divergente aqui na frente do olho, e aí você nota que essa imagem ela vai ser empurrada lá para trás e vai se formar certinho na nossa retina, tá joia? Vamos fazer um problema aí, ó. A receita de óculos para um míope indica que ele deve usar lentes de 2 graus. Lembrando, pessoal, que esse grau que a gente usa cotidianamente é, na verdade, uma medida em dioptrias. Então, a lente de 2 graus é uma lente de 2 dioptrias. Isso aqui é a vergência da nossa lente, tá bom? Podemos concluir que as lentes desses óculos devem ser... Primeiramente, pessoal, os óculos é para um míope, tá? Essa é a vergência. E como que deve ser essa lente? Primeiro, para corrigir miopia, ela deve ser divergente. Então tem que ser uma das 3 alternativas de baixo, tá? Agora vamos medir a distância focal, né? Para medir a distância focal, eu vou usar a vergência. A vergência é 2 menos, né? Porque a lente é divergente. Então a vergência é 2. O foco vai ser 1 sobre 2, 0,5 metros, que dá 50 centímetros, tá? Que a distância focal é uma distância de 50 centímetros, letra E, tá bom? Lembrando que esse sinal de menos só indica que essa lente é divergente, tá bom? Bem, a segunda anomalia que eu trago para vocês é a hipermetropia, que acontece quando o olho hipermétrope, né, ele não realiza esforço de acomodação e o foco da lente vai estar situado além, depois da retina, como você pode ver aqui nessa imagem, né, nesse experimento aqui a gente tem um cartãozinho, né, imaginando que é o nosso olho, e aí a imagem, ó, vai ser formada lá atrás da retina, como nesse esqueminha que eu trouxe para vocês aqui na direita, tá? Essa anomalia ocorre em virtude do encurtamento do olho humano na direção do eixo óptico, né? Então, na miopia, o olho fica mais alongado e aí a imagem se forma antes. Na hipermetropia, ele fica mais curto e aí a imagem se forma depois. Assim sendo, o hipermétrope não enxerga bem de perto, tá joia? A correção da hipermetropia é uma lente
convergente. Ó, coloquei uma lente convergente aqui na frente do cristalino e aí a imagem conseguiu se formar certinho aqui na nossa retina, tá joia? A imagem consegue se formar certinho na retina. Então, a lente que corrige a hipermetropia, ela vai ter uma divergência dada por essa expressão, né? 1 sobre 0,25 metros, que são os 25 centímetros do ponto próximo, menos 1 sobre o ponto remoto, tá joia? A gente vai usar essa expressãozinha daqui a pouco num problema, mas antes eu queria mostrar para vocês aqui, né, a visão do hipermétrope, né? Ele não enxerga bem de perto as imagens, os objetos perto formam essa imagem embaçada porque ela fica formada aqui, ó, atrás da retina, tá vendo aqui no desenhozinho de cima? E como eu falei, colocando uma lente convergente aqui, ele teria essa visão corrigida, né? E aí a imagem se formaria certinho na retina dele, tá bom? Existe também, pessoal, um problema chamado presbiopia, né? Essa presbiopia é parecida com a hipermetropia. Quando a pessoa vai envelhecendo, né, como nós vamos envelhecendo, nosso cristalino vai perdendo a capacidade de acomodação. Em consequência, né, uma consequência disso é o afastamento do nosso ponto próximo, embora a visão à distância se conserve normal. A correção da presbiopia, tá certo? Seria também uma lente convergente, tá joia? Lembrando que essa anomalia ela acontece normalmente com a idade, né? Nosso olho vai relaxando e vai mudando a nossa capacidade de acomodação, tá joia? E aí eu trago outro probleminha aqui para vocês. O ponto próximo de um hipermétrope está a 75 centímetros do seu olho. Então eu tenho aqui o ponto próximo do hipermétrope. Para que ele enxergue nitidamente objetos situados a 25 centímetros de distância, eu quero primeiro o tipo de lente que deve ser utilizada. Ora, se é hipermetropia, a lente tem que ser convergente. E a vergência da lente, eu dei o esqueminha para vocês, né? O macete é 1 sobre 0,25 dividido por 1 sobre o ponto próximo, tá joia? Então, o ponto próximo foi de 75 centímetros, que eu vou transformar em 0,75 metros aqui. Vamos fazer essa continha, né? 1 dividido por 0,25 é 4, 1 dividido por 0,75 é 1,33. Então a vergência é de 2,67 dioptrias, tá bom? Bem, pessoal, outras anomalias da visão são o astigmatismo. O astigmatismo ocorre por conta de uma imperfeição do olho, tá joia? Mais precisamente da córnea. Considerando os diversos planos que contém o eixo do nosso olho, né, e interceptam a córnea, os arcos obtidos não apresentam a mesma curvatura. Isto é, eles não possuem o mesmo raio de curvatura. Então, o olho ele tem a córnea mais ovalada do que esférica, né? Então, a correção do astigmatismo é feita com o uso de lentes cilíndricas. Tá joia? Tá aqui a visão do astigmata, né? Ele tem o olho com formato imperfeito, então ele não consegue formar direito imagem nenhuma, né? Nem perto nem longe. E aí com essas lentes cilíndricas, né? Que tanto pode ser convergente como divergente, mas cilíndrica, não esférica, ele corrige esse probleminha que ele vai ter aí, tá bom? Vamos fazer uma questãozinha aí. Então eu tenho aqui uma chamada de uma ótica, né? Ótica arco-íris, armações e lentes especiais. Além dos menores preços, dispomos de grande estoque de lentes convergentes, divergentes e cilíndricas de diferentes graduações. Lembrando que essa graduação, né, aqueles graus que eles chamam, é a vergência da lente em dioptrias, permitindo-nos aviar sua receita a mais rápida que a concorrência, né? Fazer a receita mais rápida que a concorrência. Venha nos conhecer. Na ordem que aparece, as lentes citadas podem ser utilizadas para corrigir o que? Na ordem que aparecem, pessoal, nós temos aqui lentes convergentes, divergentes e cilíndricas, tá? Então, nessa ordem, as lentes citadas vão corrigir o que? As convergentes vão corrigir hipermetropia e presbiopia, tá? Hipermetropia e presbiopia, tanto faz. As lentes convergentes podem corrigir esses dois problemas. As lentes divergentes podem corrigir a miopia e as lentes cilíndricas o astigmatismo,
tá? Então, letra E, né? Hipermetropia ou presbiopia. Miopia para divergente e astigmatismo para cilíndrica, tá bom? Então, seria letra E, ok? Bom, pessoal, outro defeito da visão que nós vamos trabalhar é o daltonismo, nos remetendo ao físico e químico inglês John Dalton, tá? O mesmo que propôs o modelo atômico, que ficou muito popularizado como modelo da bola de bilhar, mas o que nós vamos estudar aqui, na verdade, é o problema de visão, né? Ele era portador dessa anomalia, né? E a anomalia recebeu o seu nome porque ele passou a estudá-la. O daltonismo é uma anomalia que impede a percepção de cores, mas existem diversos graus, diversas formas. Existem portadores sensíveis somente a 2 cores primárias, sendo cegos relativamente à terceira. Outros são insensíveis às 3 cores primárias, enxergando tudo em branco e preto ou em tons de cinza. Então existem diversos graus de daltonismo, como vocês podem ver, a visão normal, né? E alguns tipos de daltonismo aqui, tá bom? Bom, existe um teste chamado teste de Ishihara, ou Ishihara, permite detectar eventuais incapacidades. Por exemplo, nessa imagem da esquerda aqui, nessa imagem que eu intitulei de imagem A, está escrito 57 com essas bolinhas coloridas aqui, imagens em tons de vermelho, né, e rosa. 57. Um daltônico ele enxergaria, com algum tipo de daltonismo, né, ele enxergaria aqui 35 na figurinha A, beleza? Uma pessoa sem daltonismo leria 57, por onde eu estou passando o mouse aqui, 57, e um daltônico enxergaria 35. Na imagem da direita, não tem nada escrito, né? Uma pessoa sem o problema de daltonismo não consegue enxergar padrão nenhum, né? Mas um daltônico consegue enxergar aqui o número 73. Lembrando, isso aqui não é um teste, tá? Eu não tenho competência para fazer isso. Se você ficou na dúvida em algum dos desenhos, eu sugiro que você procure um médico da área, né? Um oftalmologista, tá joia? Na dúvida, procure um oftalmologista. E é sempre bom a gente estar frequentando para conhecer, né, como estão os nossos olhos, beleza? Repito, não tenho competência para avaliar você, é só um testezinho rápido para mostrar, tá bom? E por fim, vou falar um pouquinho sobre a catarata, né? Como nós sabemos, já falei, o cristalino é um corpo transparente, né, que funciona como uma lente, tá? Biconvexa. A catarata consiste na perda de transparência dessa lente, né? Como se essa lente ela fosse ficando embaçada ou arranhada, e aí instala-se por um processo bem lento e progressivo que tem como consequência a diminuição da entrada de luz no interior do nosso olho, tá certo? Então é como se isso aqui fosse uma lente mesmo, né? E essa lente fosse ficando arranhada, embaçada com o tempo. Aqui nós temos um olho sem catarata e um olho com catarata, ó. A nossa lente vai ficando embaçada aqui, né? Vai ficando opaca, beleza? E aí a luz, quando ela entra com bastante dificuldade. E aí nós vamos vendo as imagens também cada vez mais embaçadas ou com dificuldade, tá? A catarata é curada hoje, né, mediante uma cirurgia que consiste em retirar o nosso cristalino e substituí-lo por uma lente intraocular, tá joia? Então a gente substitui a nossa lente orgânica por uma lente artificial, beleza? Bom, pessoal, foi nossa aula sobre anomalias da visão, beleza? Aqui está o link com a playlist completa, tá? Das aulas sobre instrumentos ópticos e visão. Gostou, curte, pessoal, se inscreve no nosso canal e compartilha com todo mundo, beleza? Aquele abraço.